Nós vamos conhecer mais sobre o procedimento com o cirurgião plástico, o Dr. Rodrigo Honorato. E para conversar com a gente sobre a influência da cirurgia plástica na autoestima, eu recebo também a psicóloga Renata Marques. Muito bem-vindos, como vai, Renata? Bom dia, Dr. Rodrigo, já conhecido aqui do nosso programa. Bom, gente, lipoaspiração, vamos começar falando que é uma cirurgia. Não é verdade? Doutor, explique como é essa cirurgia, se a pessoa, assim, tem muita gente que eu ouço falar, às vezes até modelos e tudo, esses modelos internacionais que aparecem no Instagram e tal, vive fazendo, vou fazer uma lipo aqui, vou fazer uma lipo ali, nem dá tempo da pessoa se recuperar, não é? Porque precisa de uns 8 meses para voltar mesmo ao normal, já faz outra lipo. Fala da importância da lipoaspiração, doutor. Então, realmente a lipoaspiração é uma das cirurgias realmente mais realizadas dentro aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo. E o processo cirúrgico, basicamente, ele é simples. Ele é baseado através da sucção do tecido gorduroso, da gordura, utilizando em torno de 1 atmosfera, que é a pressão que nós utilizamos para fazer a retirada. E sim, só que não são todas as pacientes que estão aptas a realizar a lipoaspiração. São pacientes que têm que ser selecionadas para que você consiga um resultado adequado de acordo com o que ela está querendo. Quem Essa não é apta? Primeiro, ou paciente, apto, porque vários homens também fazem lipoaspiração. E eu já vou passar para você. Principalmente pacientes acima do peso. Então, uma coisa que o pessoal busca muito é, eu vou emagrecer, então eu quero fazer a lipo. Isso é errado. A lipoaspiração, ela foi criada com o intuito de você retirar gordura localizada. Então, o primeiro critério seria realmente peso. O ideal é que o paciente tenha um índice de massa corporal abaixo de 30. Esse é o ideal. Então, se o paciente tem o intuito de fazer a lipoaspiração, o primeiro passo, ele já tentar emagrecer. Porque ele vai ter um resultado muito melhor, sem dúvida. Isso seria, esse índice de massa corporal seria quantos quilos a mais, assim, se a pessoa já não dá para fazer? Mais ou menos. Isso depende da altura e do peso. Mas quando o paciente está disposto a realizar a lipoaspiração, o ideal é que ele tente, pelo menos, perder peso inicialmente. O plano ideal seria 10% do peso. Isso é o ideal. Nem todo mundo consegue. Realmente, esse processo de perda de peso geralmente é muito árduo. Mas se ele atingir esse ponto, esse é o ponto ideal. É o melhor resultado. É o melhor resultado, vai ter um resultado. Não só isso, ele diminui a chance de morte na cirurgia. Isso é um critério muito importante. A gente já vai falar sobre isso, porque a gente vive pipocando caso, né, de morte aí. A gente falou do Dr. Bumbum. Exatamente, a gente veio aqui, lembra que falamos do Dr. Bumbum? Vamos mostrar a cânula que se faz a lipoaspiração daqui a pouco, inclusive a cinta. Trouxe a cinta, doutor? Não, a cinta não. Trouxe a cânula, mas tudo bem. E também vamos mostrar os pontos que a gente pode fazer cirurgia que realmente funcionam. Mas antes eu quero falar com a Renata. Renata, o que significa para a autoestima da pessoa? Às vezes a pessoa tem filho e fica com aquela barriga e que não consegue de jeito nenhum. Como que ocorre a transformação da pessoa na cabeça, assim, no psicológico dela quando faz uma cirurgia? Então, é um processo bem delicado, né? É importante que a pessoa ela tenha muito claro na cabeça dela quais são as influências, as motivações que está fazendo com que ela escolha um procedimento estético para realizar uma cirurgia plástica. Porque se ela tiver com a autoestima baixa, se a questão dela for interna, então não adianta ela corrigir o externo, né? Porque isso acontece muito, as pessoas acabam buscando em alguns momentos para realizar a cirurgia, mas não sabe como está internamente. Então ela tem que ter alguns objetivos claros, quais são as motivações dela, se ela está com algum conflito, né? Se já em algum momento isso aconteceu e não foi resolvido, isso tem que estar muito claro para ela antes dela realizar essa cirurgia. Claro que a medicina está muito evoluída, não que as pessoas não tenham que realizar, mas tem que olhar primeiro o lado psicológico inicialmente, né? Como que a pessoa está, como é que ela se sente, porque às vezes ela pode criar uma expectativa, um ideal de corpo perfeito, porque nós sabemos que hoje a mídia, os padrões de beleza influenciam muito e depois ela não ter de repente, esse objetivo atingido, porque a questão dela não é externa e sim interna. Interna. Exato. Você já fez lipoaspiração? Fiz uma intervenção sim, cirúrgica, fiz. Recomendo, assim, foi bem pensado na época, não fiz, na verdade, uma avaliação psicológica justamente para esse... Não, mas você é psicóloga, né? Você mesma faz gente, mas o psicólogo precisa passar sim, na verdade eu não cheguei a fazer especificamente para isso, porque eu sempre fiz terapia. Então eu tratei isso, eu tinha muito claro. E você fez na mama, é isso? Eu fiz uma lipoaspiração.
Como que faz na mama? Explica um pouquinho, depois o doutor pode complementar. Porque a mama não é a redução ou colocação de silicone. Como que faz a lipoaspiração? Então, a lipoaspiração do tecido mamário, ela, na verdade, ela entra apenas como um adjuvante para você quando você está fazendo o processo de redução. Você não faz apenas a redução com a lipoaspiração. Então, na verdade, é só um adjuvante, mais uma técnica que você usa conjuntamente para fazer a redução de mama. Mas ela não é usada porque fica isoladamente. Muita gordura na exatamente. mama, né? Não é usada isoladamente para redução de mama, não. A lipoaspiração, não. Certo. Nem para emagrecer, né, doutor? Nem para o processo de emagrecimento. Vamos ver, a gente separou aí uma foto, um slide de locais que são indicados, né? Lembrando que é uma cirurgia e toda cirurgia ocorre riscos, a gente vai falar já dos riscos. Bom, aqui... Papada, é isso? E no braço? Um dos locais que a lipoaspiração pode ser utilizada para trazer um resultado melhor é realmente na chamada papada, na região mentoniana. Isso faz com que você fique geralmente com um contorno do queixo, né, do rosto mais delineado. Então, geralmente isso traz um ar mais jovial para o rosto. Então, é uma arma que a gente usa ali para aspiração. Geralmente são utilizadas cânulas muito pequenininhas, muito finas, mas geralmente trazem bom resultado. Agora, a pergunta que a gente, já desde os anos 80 tem lipoaspiração aqui no Brasil, mas todo mundo fala, volta essa gordura? Basicamente, sim, tudo volta à medida que você ganhar peso, mas você consegue manter um bom resultado da sua cirurgia pelo menos por 10 anos. E lógico que o processo de envelhecimento ele é contínuo. Então, todo paciente fala, isso aqui vai cair novamente? Sim. Ao longo dos anos, tudo na vida, infelizmente, vai cair. Por isso tem gente que faz cirurgia depois de 20 anos, já cai Mas de a novo, ideia é você conseguir um bom resultado pelos próximos 10 anos, já é bastante satisfatório. Isso, né? Agora, ao lado direito, nós temos a foto do braço, que é uma questão importantíssima. Porque não, nem só o tchauzinho, porque... Parece que com idade você vai aumentando o braço, não sei. O braço fica gordo, um braço mais obeso. gordo, Então, doutor, funciona isso pro braço Funciona. mesmo? É uma das armas que a gente chama de a braquioplastia, que é uma cirurgia realmente dedicada ao braço, é a utilização da lipoaspiração. O problema é que muitos pacientes que aumentaram o braço já têm um excesso de pele. Aí, nesse caso, ele precisaria, além da lipoaspiração, a ressecção do excesso de pele. Tirar o excesso de pele. Isso requer uma cicatriz que nem sempre o paciente está disposto a ter. Então, a lipoaspiração para o contorno do braço, ele ajuda, mas nem sempre é o suficiente. Então, seriam pacientes mais jovens, aptos a fazer basicamente esse mais braço. jovens. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem gorduras aqui do lado, mas o braço não é durinho. É durinho, aí dá pra você fazer apenas a lipoaspiração. O paciente que já tem um excesso de pele, ela é um pouquinho mais flácida, nesse caso, provavelmente precisaria tirar um excesso de pele. Que pena, eu acho que o meu já tem que fazer, mas eu não quero cicatriz, não. Acho que eu vou fazer a ginástica mesmo. Bom, esses pontos aí, doutor, é culote, esse aqui é a esquerda, aqui é a cintura? Essa área que a gente... Não, culote aqui, né? Isso, nós chamamos de cintura ou flancos, perfeito. Essa é a área que geralmente a lipoaspiração traz aquele contorno da cintura para você ter uma cintura mais desenhada, mais delineada e geralmente tem um bom resultado. Essa é uma gordurinha que usualmente sai muito bem com o processo da lipoaspiração. Então, se você teve filho e tudo, porque geralmente as gorduras, né, ou depois da menopausa e tal, a lipoaspiração funciona aí. Funciona muito bem. Essa é uma das áreas que a lipoaspiração talvez seja uma grande arma para você trazer um resultado muito bom, assim, nessa área de flanco que nós falamos. E né? se você... E aí você faz na frente, na frente, aqui à direita. Vamos lá. Essa barriguinha aí, dá pra gente melhorar com a lipoaspiração? Dá. A lipoaspiração para a região do abdômen, ela também é muito efetiva. Talvez a diferença que nós temos que fazer é porque, por exemplo, essa paciente que está sendo demonstrada aí no vídeo, ela não tem muita pele excedente, o que faz com que a lipoaspiração seja mais efetiva. Para pacientes que já tiveram filhos, usualmente são pacientes que têm muita pele. Aí só a lipoaspiração também não vai ser o suficiente. É a abdominoplastia, aí você começa que também gera uma cicatriz, exatamente, requer cicatrizes maiores no local. Mais invasiva também, né, doutor? Mas nesse tipo, essa barriga aí, então dá para melhorar com a lipoaspiração? Sim. Logicamente precisaria examiná-la, mas apenas pela ectoscopia, apenas olhando, de fato parece ser uma paciente mais jovem, que seria possível só a lipoaspiração trazer um resultado melhor. Sim. Quanto tempo, Renata, você ficou depois, assim?
Olha, no pós-operatório, eu fiquei 15 dias, assim, foi bem desconfortável, né? Não foi um processo tão fácil, mas com dores, hematomas, você tem que pensar bem, né, em tudo, né? Porque mexe um pouco com o psicológico. Será que vai sair? Será que eu vou ter o resultado que eu gostaria de obter? Então, por isso que é importante a questão do acompanhamento psicológico. Eu acho que durou 30 dias para dar uma desinchada, eu acho que aproximadamente 6 meses para ter um resultado aí ideal. E o objetivo foi cumprido? Você hoje é mais feliz? O objetivo foi cumprido, como eu citei, né? A gente tem que pensar inicialmente antes de fazer, ter objetivos claros, quais eram as minhas motivações na época, eu acho que isso fica de referência para qualquer pessoa. Quais as influências, né? O que está te influenciando? É fator interno ou é externo? Você está realizando um procedimento cirúrgico porque o seu esposo pediu, o seu noivo pediu, ou você viu uma amiga e tem vontade de ter o corpo parecido, ou por alguma foto que você viu na mídia, nas redes sociais, enfim. Você tem que ter essas coisas claras, objetivos claros, reais, e não tem que se tornar algo excessivo, para que não entre no campo aí patológico, porque a pessoa realiza um procedimento cirúrgico, como você mesma citou, aí faz outro e vai completamente perdida, e vai fazendo isso várias vezes, só que o problema dela é interno. Né? É uma questão do quê? De autoaceitação, porque elas procuram mais a parte física para tratar, mas não a psicológica inicialmente. Não que necessariamente você não possa fazer, mas tem que ter uma certa medida. Você não pode fazer uma coisa de uma forma que você não, né, impensada aí, inadequada, porque fica de uma forma desenfreada, acaba virando uma coisa compulsiva. Exatamente, compulsiva mesmo. Doutor, cirurgia é cirurgia. Não pode, a gente vê casos de lipoaspiração, principalmente aí no interiorzão do Brasil, médicos que não são médicos, que acabam fazendo essas cirurgias e colocam em risco a vida das pessoas e pessoas que até morrem por causa disso. A lipoaspiração dentro das cirurgias estéticas talvez seja a mais perigosa mesmo. É a que tem a maior mortalidade, ou seja, a maior chance de morrer é realmente a lipoaspiração. Então, mas parece tão simples. Parece simples, mas o processo da lipoaspiração, ele é muito agressivo, porque para você tirar essa quantidade de gordura, à medida que você vai aumentando a quantidade de gordura e a área abordada, maior vai ser o risco da sua cirurgia. Então, por isso que com cirurgias onde você tem que retirar uma quantidade maior de gordura, estamos falando aí de 2, 3 litros, isso deve ser realizado dentro do hospital, porque você tem todos os recursos, caso você tenha alguma intercorrência, para poder assistir o seu paciente. Agora, geralmente, aquelas onde você faz lipoaspirações pequenas, você pode até fazer tipo o que nós chamamos... Papada dá para fazer. Dá para fazer o que a gente chama de um sistema de day clinic, onde clínicas que você tem a aprovação da Anvisa, que você pode operar, por exemplo, no período da manhã, embora no final da noite não tem problema. Mas isso vale apenas para as lipoaspirações de pequeno volume. Maiores volumes vai ter que ser de um hospital. Então, as lipoaspirações que são mais pedidas e até indicadas. Barriga, dependendo da pessoa. Aqui flancos, aqui do ladinho. Também tem os braços aqui, dependendo da sua flacidez. Papada. E homens, tem homens que às vezes eles ganham um pouco de, não sei, não sei como eu falo. Mama. É mama mesmo. Ele ganha um pouquinho mais de mama. Dá pra fazer lipoaspiração e tirar isso? Tanto que esse aspecto de mama no homem nós chamamos de ginecomastia, e a lipoaspiração é uma das cirurgias que nós fazemos para diminuir esse aspecto para o paciente se sentir mais confortável, para o contorno do tronco, do masculino, principalmente, ficar mais adequado. A lipoaspiração é uma cirurgia que você faz sim, faz para corrigir. E isso é gordura que vai ficar? Aí depende de cada caso. Alguns casos de ginecomastia, eles têm apenas gordura, e tem outros casos que, além de gordura, ele também tem a glândula mamária. Aí, nesse caso, ele vai ter que realmente fazer o corte para tentar tirar essa glândula e chegar a um volume, a um contorno do tronco adequado pro masculino. Esse que é o processo. Mas sim, a lipoaspiração é uma das armas mais utilizadas para correção desse tipo de patologia. Eu quero chamar vocês aí de casa para mandarem perguntas pra gente, porque a gente tá com o doutor, com a Renata, que é psicóloga, 0 operadora 12 99727 6383. Pode fazer qualquer pergunta. Às vezes a gente acha que, minha pergunta não é importante, a minha pergunta é boba demais. Eu faço um monte de pergunta boba aqui e ainda apareço na televisão fazendo pergunta boba. Então não tenha vergonha. Bom, o pré-operatório tem que ter os exames também corretos, né? Um diabético, por exemplo, pode fazer uma lipoaspiração? Depende, né? O diabético ele pode fazer desde que ele tenha um controle glicêmico, controle do teor de açúcar adequado.
Porque uma das grandes complicações da lipoaspiração é a infecção. Na verdade, é a terceira maior preocupação que a gente tem quando faz a cirurgia de lipoaspiração. Então, se ele tiver controle do índice glicêmico, ele está apto para fazer a cirurgia. Caso não tenha, não dá para fazer a lipoaspiração. Esse aqui é geralmente que nós utilizamos para manter uma segurança para o paciente. Isso que é importante. Quem mais, por causa de uma doença, pressão alta, não pode fazer? Todas essas doenças, idade. Todas essas doenças, ou até a idade como um fator, ela não é um limitante para a realização da lipoaspiração. Na verdade, é mais a saúde com que ela tem. Ou seja, você chegou aos 60 anos, 70 anos, desde que ele tenha realmente saúde, tenha pressão controlada, índice glicêmicos controlados, ele pode fazer a cirurgia de lipoaspiração, logicamente dependendo da quantidade que ele deseja retirar. Mas a idade como um fator único não é limitador. Agora, a pressão alta, sim, é um limitador. Paciente que tem pressão alta e hipertensão arterial e não tem um controle desses níveis tensionais, ele não vai poder fazer a cirurgia porque você aumenta muito a chance de sangramento, que também é uma preocupação na lipoaspiração. A Renata falou, né? Ficou 15 dias, mas tem gente que fala que Fiquei faz 15 dias sem dormir, foi isso que eu quis dizer. Fiquei acordado os 15 dias. Que faz a lipo e depois já vai trabalhar em 2 dias até. Isso tem varia muito, porque isso varia de acordo com a quantidade retirada e a área abordada. Quanto maior a quantidade retirada e maior a área que foi feita, realmente mais difícil, mais demorado vai ser a sua recuperação. Agora, falando em resultado, o que nós preconizamos assim, até 9 meses, ou seja, bom tempo, você ainda tem 20% de inchaço da lipoaspiração. Ou seja, você fazer lipoaspirações sucessivas durante um curto período de tempo não é adequado e do ponto de vista médico é perigoso. Então, nem aparece o resultado, né, doutor? Exatamente, você não tem nem parâmetro para fazer o que você pode corrigir ou não. Então, até 9 meses você ainda tem um edema, um inchaço a ser resolvido. Então, pelo menos até 1 ano, você vai ter o seu resultado definitivo. O que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu posso de fato melhorar. Então, realmente tem que ter paciência. Daqui a pouco eu vou falar com a Renata sobre a ansiedade da pessoa, porque é difícil quando a pessoa quer pra ontem. Ela quer o resultado, ela quer fazer pra ontem, ela nem exame às vezes faria. Não quer, às vezes faz o exame muito rápido, não conversa com a família também pra entender, né? Pra contar um pouquinho, pra ouvir nem a opinião. conta, sai do hospital, Mas a gente tem perguntas aí no WhatsApp, e daqui a pouco a gente fala dessa ansiedade, como lidar com essa ansiedade, dominar a sua ansiedade. Sandra, bom dia. Fiz uma hidrolipoaspiração no abdômen. Aí você me explica, porque eu não sei. Fiquei com algumas fibroses. Posso fazer uma reparação? Já faz bastante tempo que fiz essa hidrolipo, uns 8 anos. E hoje tenho 51 anos, ela é do Rio de Janeiro, sua conterrânea lá. O que é hidrolipo? Na verdade, a hidrolipo é mais um nome comercial. O processo é a lipoaspiração, sim. O que varia é a quantidade de soro e adrenalina que é feito antes de você começar o processo de aspiração. Então, a hidrolipoaspiração é nada mais do que a lipoaspiração normal. Não tem nada além disso, né? Apenas a utilização do hidro é que você infunde soro e adrenalina, o que se faz em quase todas as lipoaspirações. Agora, quanto às fibrose que ela teve... Fibrose é que fica assim, não é? São as assimetrias, que realmente isso pode acontecer. Isso tem reparação, tanto que você pode fazer uma nova lipoaspiração no local, às vezes apenas para você tornar o local que teve fibrose mais homogêneo e ter um resultado melhor, porque realmente ele acaba ficando muito assimétrico, acaba dando um aspecto feio e ruim, um resultado esteticamente inadequado. E com outra lipoaspiração você consegue? Com outra lipoaspiração. Usualmente, o que nós fazemos tecnicamente para tentar melhorar essas áreas de fibrose é utilizar um tipo de cânula que chama cânula de basket, que é um tipo de cânula, tem outras que você pode utilizar, mas essa é um dos tipos que é utilizado para tentar quebrar essas fibroses excessivas. O que é fibrose? Na verdade, são retrações que a pele sofre secundária ao processo de cicatrização da lipoaspiração. Quando a lipoaspiração é feita um pouco mais superficial, essa fibrose pode ser muito intensa e ela retrair a pele e realmente ficar com um aspecto ondulado, um aspecto de retração, de fibrose. E aí, realmente, dependendo do grau da fibrose, é só cirurgicamente que você vai poder corrigir novamente isso daí. Musculação ajuda, deve ajudar. O que você faz quando você perde peso, geralmente essas fibroses tendem a diminuir um pouco, mas é um pouco. Aí dependendo do estágio que ela teve, né, o grau de fibrose, só cirurgicamente para corrigir mesmo. Então, Sandra, não sei, você tem que passar por uma avaliação. Beatriz, meu nome é Beatriz, sou de Montemor, São Paulo. Gostaria de saber, depois de quanto tempo pós-parto, boa pergunta, se pode fazer a lipoaspiração? O parto em si, após o parto, provavelmente ela vai amamentar, então ela vai ter um tempo aí de recuperação do seu corpo, mas em torno de 1 ano.
tá? Então, ela vai ter que esperar um pouquinho o seu corpo voltar, até porque, geralmente, pacientes que estão nesse puerpério, pós o parto, eles têm uma chance de trombose aumentada. E isso é muito perigoso. Então, usualmente, a gente espera em torno de 1 ano, porque é o tempo que ela realmente vai regredir o corpo dela, voltar ao que ela tinha, e para saber o que realmente incomoda ela e definir a estratégia cirúrgica, né? Então, em torno de 1 ano, ela vai ter que esperar Renata, um como pouquinho. lidar com a ansiedade, uma mulher que acabou de ter filho e tá com aquela barriga, nunca viu o corpo assim e precisa de 1 ano para não deve fazer antes? Novamente, sempre os fatores psicológicos aí muito à mostra, né? Porque a pessoa acabou de repente, estar naquele processo que teve um filho e quer, né, tá se deparando com aquela nova realidade do corpo completamente mudado. Ela tem que, inicialmente, vai ter que aguardar, de fato, esse tempo, procurar um outro tipo de orientação, um outro tipo de ajuda para que ela possa, psicológica que eu estou dizendo, para ela poder aguardar esse tempo e fazer tudo de uma forma muito tranquila, né? Nesse período, de repente, pesquisar o médico, o tipo de cirurgia, olhar, observar o corpo dela, se for necessário, de repente, passar por algum processo de emagrecimento para ter as medidas minimamente aí, de acordo com o que ela pretende chegar, para não sair fazendo aí de uma forma impensada, né? Tô lembrando de parto e pensando na mulher que quer ter depois de 1 ano e meio, 2 anos, outro filho. Não é indicado fazer nada, né? Nenhum procedimento. A lipoaspiração em si, ela pode até fazer. Agora, depende da área e a quantidade, o que ela está almejando, o que ela está desejando. Mas não, a lipoaspiração não é uma... Mesmo que ela tenha o intuito de ter filho futuro, você pode fazer a lipoaspiração antes sem problema. Não é uma contraindicação, Mas não é melhor falar assim, deixa eu ter tirar todos os tudo, filhos, né? Todos os filhos e tirar de uma vez. Depois eu faço. Tem sentido, não tem problema. Isso depende muito da programação. Se a programação dela é ter filhos muito precocemente, sei lá, poucos meses depois, não, aí ela não vai ter nem tempo de ter o resultado da lipoaspiração e já vai entrar no processo de gravidez. Então, aí não vamos é salutar. pensar direitinho. A Marlene, quem já fez uma cirurgia na barriga e engordou, pode fazer lipo novamente? Outra pergunta, gordura congênita acima do bumbum pode ser retirada? Nossa, nem sabia dessa gordura. É isso aqui? É uma gordurinha? Na região do cóccix, realmente isso acontece. Essa gordurinha ela pode ser retirada, sim, através da lipoaspiração. Não só isso, você consegue um bom resultado fazendo lipoaspiração nessa área, que geralmente melhora o contorno do glúteo. Mesmo não sendo no glúteo a gordura, quando você tira essa gordura, o contorno do bumbum, ele fica realmente mais bonito, né? Essa que é a ideia. Quanto à lipoaspiração secundária, ou seja, a pessoa fez lipoaspiração numa área e quer fazer novamente, mesmo após ter ganhado peso ou perdido peso, não tem problema. Mas a lipoaspiração secundária é sempre uma cirurgia mais preocupante. Por quê? A chance de sangramento é maior, a chance de assimetria são maiores, as chances de fibrose são maiores. Então é algo que deve ser realmente pensado muito bem com o seu médico para ter uma decisão conjunto aí. A fibrose dá na barriga também? Dá tanto, na verdade ela pode dar em qualquer área do corpo. No abdômen ela se torna um pouco mais evidente, porque a pele é um pouco mais fina, então essas retrações ocorrem com mais frequência do que, por exemplo, nas costas, no flanco, por exemplo, onde a pele é mais grossa, então o aparecimento de fibrose são raros, são difíceis de acontecer. E qual a medida? Você tem que calcular muito de você tirar a gordura, mas não tirar totalmente a gordura para não ficar flácido. Eu tô pensando, porque tem essa parte da mulher que aqui, essa gordura aqui, sabe? Que até junta uma perna na outra e fica batendo a gordura. Também não pode tirar muito porque fica muito flácido, não é verdade? Essa arte, a face interna da coxa, sim. Uma das armas que nós utilizamos é a lipoaspiração nessa área. Realmente, isso você não pode tirar toda a gordura, porque senão começa a sobrar a pele e fica estranho. Não só isso, você começa a machucar a pele. Mas você tirando dentro do limite, você consegue um bom resultado. Hoje, em relação ao corpo inteiro, o que você tem de limite para tirar está em torno aí de 40% de área e no máximo 5 a 7% do volume corporal total, do peso. Então, a paciente, se você fazer um cálculo, está em torno de 5% do peso da paciente. Não dá para passar disso. Isso vai ficar em torno de 4 a 5 litros numa grande lipoaspiração só. Então não adianta falar, quero que tire um monte, não adianta. O médico vai tirar o você certo, vai ter um limite. tá certo. A Joana Dark, ela fala, bom dia, como saber se o médico é de confiança? O SUS faz esse tipo de cirurgia? Ela é do Rio de Janeiro.
Um dos critérios é realmente você acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A sociedade tem aí todo listado, todo médico que teve treinamento para realizar esse tipo de cirurgia e dessa maneira você vai ter mais confiança e mais segurança no seu processo cirúrgico. Sociedade Brasileira, a gente já falou aqui, de cirurgia plástica, é colocar o CRM ou o nome do médico. E vai aparecer se realmente ele é credenciado ou se ele realmente é apto para realizar esse tipo de cirurgia. Você é especialista também, né, doutor, no Sim. tipo de cirurgia que a pessoa quer realizar, né? Perfeito, exatamente. A outra coisa que ela perguntou foi referente a... Ela falou do SUS. Do SUS. Do SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, ele não faz a cobertura para esse tipo de cirurgia. Porque é estética. Exatamente. A lipoaspiração é basicamente uma cirurgia estética. Então, para contorno corporal, para melhora de forma, isso entra em critérios mais estéticos. Então, o Sistema Único de Saúde não tem essa cobertura. Só se fosse uma reparação. Exatamente. Aí até se necessidade poder... de saúde perfeito. e tudo. Exatamente. Então, o SUS não está fazendo. Vale. Bom, Alessandra, quanto custa uma média? Eu sei que é muito difícil uma cirurgia plástica como essas que foram mostradas. Flanco, barriga e culote. A Alessandra de Belém do Pará quer fazer tudo, flanco, barriga e culote. Acho que a primeira pergunta seria se seria realmente possível fazer essa cirurgia. Você vê que ela citou 3 áreas, são áreas grandes, onde você teria uma retirada de gordura maior ainda. Então, nem sempre o paciente está apto a fazer esse tipo de cirurgia. Barriga, flanco e culotes. Talvez ela teria que ficar aí em uma ou duas, porque teria um volume muito grande. Quanto a custo da cirurgia, eu não sei se total dessa aí, mas elas variam de acordo com o médico e a área que você fizer. Mas ela daria entre 10 a 20 mil reais, com certeza. Mas cada uma? Não, talvez 2 áreas. Acho que ela ficaria em torno disso aí. E dá pra fazer em vezes, né? Vários médicos hoje fazem em vezes. Sim. Porque eu acho que vocês ganham, porque tem tanta mulher fazendo, aí faz em vezes e sempre tá caindo bastante, né? Não, o acesso hoje à cirurgia plástica se tornou muito mais fácil. Qualquer paciente, você consegue se organizar e fazer uma cirurgia plástica para ir trazendo bons resultados, aí, de modo que ela fique feliz. Mas Renata vamos é o exemplo disso. que o barato sai caro. Já fiz vários programas com mulheres com erro médico, com corpos que foram... que ficaram horrorosos, deformados, porque... esse aqui custa não sei quanto, vou pagar esse. Aí nem vê na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não consulta, e aí acontece... Acho que o sucesso da cirurgia é escolher o profissional. Na verdade, né? A escolha do profissional é o grande sucesso, porque você pesquisa se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de repente, se ele é algum membro de algum corpo diretivo de algum grande hospital, enfim, olhar as publicações científicas que ele tem, indicações também de amigas de pessoas que fizeram, que você consegue olhar ali o resultado, né? Claro que cada organismo, cada corpo responde de uma forma, claro. Mas você tem uma ideia, né? Então, acho que tem que ter algumas regras aí, que é o que eu coloquei lá no início, de pesquisar antes, pensar exatamente o que vai fazer e não sair bem por impulso para fazer. Eu queria só mostrar o equipamento, doutor, por favor, vem aqui, porque essa é a cânula. Sim. É isso. Na verdade, eu trouxe aqui só uma das técnicas que tem. Esse é um aparelho chamado vibrolipoaspirador, que além do processo de aspiração, ele através da vibração... Liga também. Ele através desse processo de vibração, você consegue mais facilmente retirar essa gordura. Essa é apenas uma das técnicas que você pode utilizar, não é a única. Tem outras técnicas, como a utilização de ultrassom, utilização do próprio laser, mas essa é uma das técnicas aí utilizadas que tem um bom resultado, que você consegue um bom resultado. E esses são os tipos de cânulas que você pode utilizar, tem diversas, eu trouxe 3 aqui para demonstrar. Tem maiores, menores. Menores, exatamente. Dependendo da área, o quanto a gordura é dura, o quanto ela é mais flácida para você utilizar. Sentem quando é dura? Sim. Essa sensação é bem nítida mesmo. A gordura mais dura, você deve utilizar cânulas mais grosseiras, mais fortes, para você conseguir retirar, senão você, infelizmente, não consegue tirar esse tecido gorduroso. E por que alguém tem uma gordura dura e outro tem uma gordura mais isso é de composição. O próprio corpo tem variação. Por exemplo, na região das costas, a gordura tende a ser um pouco mais dura. Na região do abdômen, a gordura tende a ser um pouquinho mais mole. E isso varia realmente para você tirar. Você tem que ter técnicas diferentes para conseguir retirar esse tecido. Mas é basicamente esse equipamento que não mudou muito ao longo das décadas. O processo cirúrgico é mecânico. É retirada de gordura através de um processo de aspiração. Ele se manteve ainda, não mudou muita coisa não. Bom, então, vamos lá. Se você opta pela cirurgia, pela lipoaspiração, tem que procurar o médico, tem que ver se o médico está na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que ver o que ele já fez. Muita atenção.
para não ter problema no futuro. Com certeza. E tenha paciência, planeja a sua operação, não é? Sim. Porque eu sei que os médicos ficam loucos com a mulherada que quer pra ontem. E tá no peso normal, né? No peso. Isso né? é muito importante. Bom, quero agradecer ao Dr. Rodrigo Honorato, cirurgião plástico, já veio várias vezes ao programa. O Instagram dele é dr, de doutor, ponto, Rodrigo Honorato, com H, está aí na tela neste momento. E quero agradecer também a psicóloga Renata Marques, que veio ao programa. Muito obrigada, Renata. O contato dela é psi, de psicóloga, Renata Marques. Psi, Renata Marques, www.renatamarquespsicóloga.com.br. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Vou passar aí, Renata, para te dar um beijo. É importante a gente falar, né? Para não... para que não haja problema no futuro. Verdade. Né? Planejamento é muito importante. É tudo. Renata, muito obrigada. Então, até a próxima.